1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 2, e o verso de número 30. Aleluia. Diz assim: portanto, assim declara o Senhor Deus de Israel: prometi que membros da sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, pois, declara o Senhor, isto não acontecerá. Honrarei os que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Não, só mantenha o 30 mesmo. Atenção para a parte final desse versículo. Assim declara o Senhor: honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Aí vocês vão fazer a leitura após mim. Honrarei, mais forte, honrarei aqueles que me honram, desprezarei aqueles que me desprezam. Feche seus olhos. Senhor Deus, Papai maravilhoso, obrigado a Deus por estarmos, ó Pai, na tua casa. Obrigado porque o Senhor nos honra primeiramente com a tua presença, aleluia, nesse culto de oração, Pai. Obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de te honrar, Senhor, aleluia. Com a nossa oração, com os nossos cânticos, oh Deus, com as nossas ofertas, com o nosso aleluia, com o nosso glória, com o abrir das nossas bocas, Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor, que o Senhor nos honra com os seus ouvidos. Obrigado porque o Senhor nos honra, aleluia, com a tua bênção, com a tua palavra. Obrigado, Senhor. E agora eu te peço, Senhor, segundo aquilo que o Senhor colocou em meu coração, para trazer a palavra, essa mensagem ao teu povo, porque primeiramente o Senhor falou comigo, e agora eu peço que através de mim, o Senhor fale com toda a igreja, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade para agir, neste momento, como sempre, em nome de Jesus. E todos digam amém. Podemos assentar. Ministério de louvor, podeis ficar aqui mesmo. Não, pode sentar, estou brincando. Irmãos, quero agradecer primeiramente ao pastor Luiz pela honra do convite. Muito obrigado. Porque apesar de eu já fazer parte desse altar, cada convite, cada escala, seja independente de qual for, é uma honra. Servir ao Senhor é uma honra. Estar na presença do Senhor é o que, igreja? Você hoje está sendo honrado. Amém? Poder orar ao Senhor é uma. E o tema desta palavra é o princípio da honra. Repita comigo: o princípio da honra. E se nós lermos esta passagem, quando Deus usa um profeta para advertir o sacerdote Eli. Por quê? Porque os filhos do sacerdote Eli, que também eram sacerdotes, foram honrados por Deus, mas eles estavam desprezando a honra. Eu vou repetir. Os filhos do sacerdote Eli estavam desprezando a honra. Por quê, Paulo? Porque Deus não estava se agradando. Deus não estava se agradando, por quê?
porque eles estavam em pecado, porque eles tomavam posse das ofertas que eram levadas para sacrifício, porque eles não estavam honrando a Deus. E isso, quando a gente vê pessoas que não honram o cargo, que não honram a posição, que não honram a Deus, isso é triste, isso é mal diante dos olhos de Deus. E aí, no contexto, o profeta é levantado para advertir Eli e dizendo: ó, Deus está dizendo, os que me honram, eu vou honrar. Ou seja, Deus estava dizendo, eu vou cumprir a minha palavra, eu vou cumprir o que está escrito, mas os que não me honram, eu vou desprezar. E aí, eu quero fazer uma pergunta: o que faz Deus confiar mais em algumas pessoas do que em outras? Será que é por causa do seu status social? Será que é por causa do valor alto do seu dízimo? Será que é porque a sua família é grande aqui na igreja? Será que é por causa do seu poderio financeiro, dos seus bens, das suas propriedades? Será que é por causa que você é um doutor, você tem uma formação acadêmica? Será que é porque você tem dons, tem talentos, tem conhecimento, domina a tecnologia? Mas o que Deus fala aqui, tudo isso é importante, mas existe algo que vem acima de tudo isso. Diga comigo, a honra. E Deus vai escolher aqueles que honram Ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, sabe por que você está aqui? Porque Deus te honra. E por causa desta honra, é porque você vem na igreja. Tem muitos, eu até brinco aqui, ó, quando sabe aquele dia que está frio, que está chovendo, que dá vontade de ficar em casa, que dá uma preguiça, dá um cansaço, vem tudo para que você não venha na igreja. Aí eu chego e falo assim, ó, os diáconos que estão sempre aqui, ó, naquele dia eu falo assim, ó, hoje é dia dos verdadeiros crentes e dos que estão na escala. É verdade ou não é, irmão Orlando? Eu não falo sempre isso? Mas sabe, são em cultos assim, são em oportunidades assim, que Deus, aleluia, com os seus olhos abertos, com os seus ouvidos atentos, Ele está honrando, Ele está vendo aqueles que honram a Ele, e Ele vai honrar. É nesse dia que os olhos do Senhor vão estar mais atentos. É nesse dia que o clamor, os ouvidos do Senhor vão estar mais abertos para esses que estão honrando a Deus, aleluia. Sabe, irmãos, muitas vezes, quando está tudo bem, está indo tudo bem, aí a gente, não, honra a Deus, está tudo bem e tal. Mas e quando não está bem? Quando as coisas estão erradas, quando você está com problema de relacionamento, seja em casa, seja no trabalho, ou seja com algum irmão da igreja, e daqui a pouco eu vou falar sobre essa honra também. Sabe qual a primeira coisa que vem no teu pensamento, ou que você fala? Ah, não estou com vontade de ir na igreja.
Não vou na igreja e quero ver se o pastor vai perceber, ou se a pastora vai perceber minha falta. Vou parar de ofertar e vou parar de dizimar. Eu te pergunto, que culpa Deus tem com isso? Isso é desonra. Diga assim comigo, isso é desonra. E aqueles que não honram a Deus em primeiro lugar, acima de tudo, o que diz a palavra, que Deus vai... Paulo, você está pegando pesado, que exortação é essa, Paulo? Que cachadada, que paulada. Não é de Paulo, não. Não. É palavra. E é aquilo que Deus falou comigo. Eu pedi para o Espírito Santo, eu quero uma palavra que eu nunca preguei. Eu quero uma palavra que o Senhor vai falar comigo e que eu possa falar com aquele povo. E eu não sabia a quantidade de pessoas que ia ter. Se fosse pequena, se fosse média, se fosse muita. Não, mas eu gostaria de trazer uma palavra usada pelo Espírito Santo para você, meu irmão, para te honrar. Para que você se sentisse honrado, aleluia. E é isso que Deus quer. No dicionário, honrar, eu vou dar o significado da palavra honra no dicionário. Honrar é reconhecer o valor de uma pessoa e tratá-la de acordo com o seu valor. No dicionário, honrar é reconhecer o valor de uma pessoa e tratar essa pessoa de acordo com o seu valor. Agora, a Bíblia nos mostra que Deus governa por princípios. Existe o princípio da fé, da obediência, da semeadura, da colheita. Mas existe o princípio da honra. E Deus faz uma declaração muito séria: aos que me honram, eu honrarei. Ela é semelhante. Às vezes essa palavra, ela não está no Pai Nosso, né? Pai, perdoa os meus pecados assim como eu perdoo. Não é assim o Pai Nosso? Não é assim que nós aprendemos a palavra? Pois bem, pois que este lema, a partir de agora, este lema deste tema, possa fazer parte do seu princípio de vida. Se eu honro, bate no peito e diz assim: se eu honro, eu serei honrado. De novo, se eu honro, é verdade ou não é? Se você honrar a Deus em primeiro lugar, Deus vai ter pressa, aleluia, para te honrar nos seus pedidos, nas suas solicitações, nos seus projetos de vida que estão aqui, aleluia, na sua casa, ou no seu milagre que você busca, aleluia. As portas vão se abrir para você. E eu quero trazer então o significado da palavra honra no contexto bíblico. Honrar é dar o devido valor a Deus e as pessoas que Ele colocou na sua vida. Esse é o significado da palavra honra no contexto bíblico. E agora eu quero passar rapidamente. Olha, gente, eu fui digitando tudo que Deus ia falando comigo, deu 2 folhas, olha só. Não vai dar tempo de eu dizer isso, mas eu vou resumir. Eu quero falar de 4 princípios.
já que estamos falando do princípio da honra, o primeiro, toda honra começa onde, igreja? Toda honra começa em... Só ouvir, acho que é a Rafa aí. Toda honra começa... Fala comigo, senão você vai dormir. Toda honra começa... Por quê, Paulo? Porque buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor, aleluia. E aí, Provérbios 3:9, não dá tempo, eu vou correr aqui. Honra teu Deus com os teus bens e com as tuas primícias. Você honra Deus? Sim. Mas não basta apenas com palavras, tem que ser com atitudes. E adorar a Deus e honrar a Deus na igreja é fácil. Ou se torna fácil. Mas será que você honra a Deus? Será que você honra o Deus que você serve em todas as outras circunstâncias da sua vida? Ou seja, na sua casa, no seu trabalho, nos eventos, na prova, no desgaste do relacionamento. Porque a palavra de Deus disse que amar a Deus, a quem a gente não vê, mas e o seu irmão, a quem você vê? A mesma coisa, pegando esta palavra e a gente trazendo, honrar a Deus a quem a gente não vê, mas você deve honrar a seu irmão, a quem você constantemente vê. Às vezes você pode pensar assim: ah, Paulo, mas eu não tenho o princípio de ser um puxa-saco. Então tá. O apelido, ou quando te chamam com esse de nome de puxa-saco, às vezes você pensa que faz parte da personalidade. Não, meu querido. Faz parte de um princípio de gratidão e de honra. Sabe por quê? Vou dar exemplo de mim mesmo. Às vezes, o Paulo é puxa-saco do pastor ou da pastora. Não. Eu honro porque Deus colocou eles de pastores na minha vida. Eu honro porque eles são autoridade espiritual acima de mim. Eu honro as autoridades civis, como o vereador Lucão, o prefeito, qualquer outra autoridade. Por quê? Porque é princípio bíblico de honrar as autoridades constituídas. E eu honro por gratidão, porque eles me honram, porque eles também me honram, e pela gratidão de eles me honrarem, eu sempre vou honrá-los também. E isso é princípio de honra, por mais que pareça ser puxa-saco, mas é princípio de honra. Ah, Paulo, mas eu não sou meio fã de ser puxa-saco. Não tem problema, mas nas suas atitudes, no seu pensamento, na sua oração, honra, obedeça os ensinamentos, obedeça a ordem. Não crie contendas, não seja indisciplinado. Honre. A partir do momento que você já faz isso, aleluia, você já está honrando. Amém, igreja? E Deus vai te honrar.
Segundo princípio, a honra revela o caráter. Diz comigo, a honra revela o caráter. Quando você tem bom caráter, eu não vou perguntar aqui se alguém aqui é mau caráter. Não. Porque quando você está honrando a Deus primeiramente, e as pessoas que Ele coloca na sua vida, isso quer dizer que você já está tendo um bom caráter. É você honrar a verdade, é você honrar os princípios bíblicos, é você honrar o Espírito Santo que está dentro de você, é você honrar, aleluia, a semente que está plantada dentro de você, é você honrar aquilo que está sendo ministrado, é você honrar aquilo que está sendo colocado como ordem, como disciplina, e todo esse conjunto, aleluia, que é quando você honra, você já está sendo uma pessoa de bom caráter. Terceiro princípio, a honra abre portas que a força não consegue abrir. O melhor exemplo bíblico que eu tenho aqui para dar esse terceiro princípio, foi quando Davi, mesmo sendo perseguido por Saul, Davi já tinha sido ungido como rei pelo profeta, e Davi estava sofrendo perseguição de morte, por Saul e seu exército. E ele teve a oportunidade de se vingar ou de acabar com a vida do próprio Saul. Mas Davi disse para os seus que estavam com ele: não, não e não. Oh, por que, Davi? Vamos acabar, nós temos a oportunidade de acabar com Saul. Não, porque ele é ungido de Deus. Mesmo Saul estando errado, mesmo Saul estando assim, sendo atormentado por maus espíritos, mesmo Saul tendo desagradado a Deus, mas ele era o rei que foi ungido por Deus. E Davi falou: não. Sabe o que isso quer dizer? Que a autoridade colocada sobre nós, mesmo estando errada, mesmo ela não sendo do jeito que você quer, nós temos que quando Deus fala através da sua palavra, que é mandamento, honra teu pai e tua mãe, Ele não fala, honra teu pai e tua mãe quando eles estiverem já na idade de idoso. A palavra fala isso? Honra teu pai e tua mãe quando eles estiverem certos. Deus fala isso? Honra teu pai e tua mãe, independente de qualquer coisa, para que te prolongue os teus dias na terra. Isso é princípio de honra. E tem a bênção, aleluia, ainda. E eu quero finalizar com o quarto princípio. Quem honra, vive debaixo da honra de Deus, aleluia. Quem honra, vive debaixo da honra de Deus, aleluia. Quando nós honramos Deus em primeiro lugar, os nossos pais, os nossos líderes, os nossos cônjuges, meu Deus, honra teu pai, tua mãe, honra teu cônjuge, ei você marido, ei você mulher, honra ele, honra ela, publicamente, internamente, diante dos seus familiares, diante dos seus filhos, diante da rede social, honra. Porque se você honrar teu cônjuge, o teu cônjuge também vai te honrar, e ambos serão felizes, aleluia. E eu quero concluir, aleluia, dizendo que toda honra começa em Deus, que a honra revela quem realmente somos, que a honra abre
portas que a força física nunca abrirá, e que Deus honra aqueles que vivem uma vida de honra. Aleluia. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Senhor. Olá, sou o pastor Zezinho, aqui da região 574, da Igreja Sede. É um prazer poder falar com você. Quero te agradecer por você ter ouvido essa palavra. Espero que Deus tenha falado no teu coração, mas aproveito também essa oportunidade que Deus está nos dando para lhe convidar. Se você quiser participar conosco de um dos nossos cultos aqui no presencial, nós estamos aqui na rua João Antônio Moni, 440, Vila São José, São Carlos, São Paulo. Será um prazer tê-lo aqui conosco. Deus te abençoe e até a próxima.